E aí galera, tudo bem? Douglas Jambeiro na área. Nesse vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas que podem mudar completamente o rumo no seu processo de imigração. São 3 dicas que são sobre comportamento, mentalidade e que se eu estivesse no seu lugar, querendo chegar aqui em Portugal, eu ia gostar de ouvir. Lógico que é um papo mais sério, é menos sonhador e mais realista, mas eu quero te ajudar. Mas antes de mais nada eu já vou te pedir, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like. Vamos ajudar esse canal a crescer, a expandir essa mensagem, a levar isso para mais gente, para que de uma maneira positiva a gente possa contribuir na jornada de outras pessoas. Fechou? Vamos para mais um vídeo aí. E aí, tudo bem pessoal? Douglas Jambeiro na área. Estou aqui na praça, no parque com a minha família, dando uma voltinha, mas decidi vir aqui fazer esse vídeo para você e eu acho que esse vídeo é muito importante porque são coisas que eu já sabia antes de sair do Brasil e que enriqueceram muito a minha experiência na imigração ou em qualquer área da minha vida, e eu espero que de verdade isso contribua com a tua jornada. E a primeira é a seguinte: a primeira dica que eu acredito é: a forma como você é, todas as coisas serão. A maneira como você vê, a sua perspectiva de realidade, a maneira como você enxerga as coisas, são como as coisas vão se manifestar para você. Tanto aqui, aí, em qualquer lugar que você estiver. Porque imagina, se eu tenho um olhar vitimista sobre as coisas, todas as coisas vão ser, eu vou ver como vítima. É a minha perspectiva sobre aquilo. E isso não quer dizer que a sua realidade vai ser igual à minha. Isso estou falando da minha perspectiva, de como eu vejo as coisas. Da mesma maneira vai ser se eu tenho um olhar otimista demais sobre as coisas. Tudo vai ser como eu vejo. E eu vou agir como eu penso e logo as coisas vão acontecer para mim. E eu te digo dessa maneira por quê? Porque é assim que eu vivo há muitos anos. A maneira como eu vejo é como as coisas são. Para mim, não significa que vai ser para você igual. Por isso que é diferente a experiência de cada pessoa, entende? Porque isso está falando mais sobre a pessoa do que sobre o processo de imigração em si. A segunda dica, ela tem muito a ver com a primeira, mas não é a mesma coisa. Eu vou te dizer de uma maneira que eu nem gosto de falar muito sobre isso, mas eu vou ter que te dizer. É a seguinte: se você for o problema, não adianta mudar de lugar, porque o problema vai te acompanhar. Você é o problema. Se você for solução, onde você estiver vai ter solução. Então, se você for o problema, a imigração não vai salvar a sua vida. Mudar de lugar não vai mudar a sua história. Mas se você usar isso como uma dos pilares da transformação, eu te garanto que isso funciona. Por quê? Porque o seu ambiente, ele sim muda a sua mentalidade, que muda as suas ações. O ambiente que você frequenta, as pessoas que você se relaciona, elas podem mudar o seu comportamento. E se você quer mudar de lugar para mudar de vida, como parte disso, e você já entendeu que você é o problema e não está ocupando o lugar que você vive para não dar certo ou para não ter a vida que você quer, olha, eu estou fazendo de tudo e esse lugar ainda não me favorece, beleza, falta você mudar de lugar, porque de repente é esse o fator determinante para o seu sucesso, mas você só vai saber também fazendo. Mas entenda que se você for problema, todo lugar que você for vai ter problema, beleza? A terceira, ela é algo que é muito pessoal. Eu costumo dizer que eu acho que é o fator mais determinante de todos, que é o ajuste de expectativa e realidade. Quando você tem um ajuste de expectativa e realidade, eu não estou falando sobre o olhar, tá? Eu estou falando sobre a realidade das coisas. Por quê? Vou te dar um exemplo claro disso. Há mendigos em Dubai? Sim. Há mendigos nos Estados Unidos também. Há mendigos na Europa? Sim. Por quê? Porque pobreza, pessoal, não tem nada a ver com lugar. Pobreza é improdutividade. Então, eu estou te mostrando um exemplo de que o lugar não vai te tornar mais rico ou mais pobre. Porque existe gente pobre em lugares ricos e existe gente rica em lugares pobres. Eu estou querendo te dizer que há um ajuste de expectativa à realidade, que você precisa entender que não é o lugar que vai te deixar rico, não é o lugar que vai te dar uma vida melhor. É você que tem que fazer o que tem que ser feito. É você que tem que se qualificar, é você que tem que se tornar uma pessoa atraente aos olhos de uma companhia, de uma empresa, ou, por exemplo, você quer casar. Aí
Pô, vou te dar um exemplo, você quer casar, você quer ter uma família, mas você não é um cara que passa segurança para uma mulher, você não é o cara que passa ali uma impressão de que vai dar a vida por alguém, automaticamente a pessoa não vai sentir aquilo em você, não vai querer um relacionamento longo contigo. A mesma coisa é um país. Se eu chego aqui, fico aqui 1 ano, desse 1 ano eu fico 6 meses desempregado, significa que eu fui rejeitado em várias empresas. O país vai querer comigo? Nada. Agora, se eu cheguei aqui, trabalhei 12 meses em 12 meses, não precisei sair de um trabalho, de uma empresa, de algum lugar que eu trabalhei, porque eu fui útil, eu servi ao país, automaticamente eu sou atraente aos olhos do país, eu sou visto dessa maneira, assim é na sua vida em todas as áreas. Então, de fato, ajuste a sua expectativa à realidade. Não acho que você vai mudar de lugar e a sua vida vai mudar. Mas você precisa entender que, sim, a mudança de lugar pode te favorecer. Pode mudar completamente o seu jogo, como parte importante no processo de transformação. Mas não é o fator determinante. Você precisa, recapitulando aqui, ajustar a expectativa à realidade, que foi a última que eu falei. Você precisa se tornar uma pessoa que enxerga no caos uma oportunidade, porque imagina, enquanto umas pessoas choram, outras vendem lenços. Já ouviu falar isso? Isso é a perspectiva. Enquanto alguns estão chorando, outros estão vendo uma oportunidade. Então, você precisa enxergar uma oportunidade no meio do caos, entende? E se preparar para isso, para viver a vida que você quer, não achando que isso vai cair do céu, não achando que, eu cheguei em Portugal, minha vida vai para frente. Cara, 5 mil e poucos brasileiros, acho que 6 mil brasileiros vão ser expulsos do país. Por quê? Porque eles vieram aqui, ficaram aqui, pediram autorização de residência e foi negada a autorização de residência. Dentre eles tem alguém que foi injustiçado, com certeza. Mas a grande maioria não atendeu os critérios básicos de imigração. Seja ele qualificação, seja ele de, por exemplo, ter ganhado dinheiro suficiente para se manter no país, seja ele de ter tirado um documento. Tem vários fatores que essas pessoas não atingiram. Não só brasileiros, tá? São 40 e poucas mil pessoas que foram expulsas nos últimos meses aí e que vão sair do país obrigados porque não atenderam esses critérios. E você acha que a culpa é de quem? Se torne uma pessoa interessante antes de se tornar interesseiro, beleza? É esse pedido que eu tenho para você. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua vida, com o seu planejamento de imigração. Eu espero de verdade que isso tenha te ajudado muito. Fechou? Antes de mais nada, eu já quero te pedir, curte, comenta, compartilhe, deixa o seu like. Me ajuda a levar essa mensagem para mais gente, a expandir o canal, fazer com que o canal cresça, para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Fechou? Tamo junto.